Desejo a graça e a paz do Senhor para você e para todos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde em nome de Jesus. Venho trazer uma palavra para a nossa reflexão, mais um devocional da nossa semana, onde o tema é contentamento. E desde já eu oro a Deus que em nome de Jesus dê ordem aos seus anjos adiante de ti, com a espada desembainhada de fogo, repreendendo o laço do passarinheiro, repreendendo a peste perniciosa, repreendendo todo atrapalho, e que haja bênção, que haja o direcionamento do Espírito Santo para as nossas vidas, que em nome de Jesus, que o Espírito Santo nos faça compreender qual a boa, perfeita vontade de Deus, que é agradável sobre as nossas vidas, que a vontade do Senhor ela tem um propósito sobre as nossas vidas, ainda que não entendamos no momento, que venhamos nos contentar, com os propósitos do Senhor, o processo pelo qual o Senhor nos permite passar, e que em nome de Jesus venhamos pedir ajuda ao Espírito Santo, a capacitação do Espírito Santo para suportar o processo, para suportar e vivenciar os propósitos do Senhor, mas que venhamos nos alegrar, nos satisfazer conforme a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Que você venha receber o direcionamento, o livramento do Senhor sobre a sua vida em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que é digno de toda adoração, toda honra e toda glória. Amém? Vamos falar sobre contentamento. E para esta palavra, para essa reflexão, a palavra que venho trazer para as nossas vidas está escrita em Mateus, no capítulo 6, versículo 10, onde o Senhor nos ensina a oração do Pai Nosso. Mas vamos focar neste versículo, onde Jesus nos ensina para quando orarmos. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Louvado seja Deus. Contentamento é um estado de você estar contente, significa satisfação, gosto ou alegria. Mas é importante nós buscarmos e entendermos que contentamento não é sobre se acomodar, não é sobre se alegrar com o nosso eu, com aquilo que achamos, com aquilo que nos ensinaram. Contentamento não é nos acomodar com aquilo que achamos que é certo, mas é buscar no Senhor qual a vontade de Deus para que venhamos nos contentar com a vontade do Senhor sobre as nossas vidas, que muitas das vezes não é fácil aceitar. Contentamento é aceitar a vontade de Deus, ainda que não seja a nossa vontade. Porque muitas das vezes Deus nos direciona a fazer algo, Deus nos diz não quando nós queríamos receber um sim. Nós ouvimos a direção do Espírito Santo para esperar quando queríamos prosseguir. Nós muitas das vezes ouvimos do Senhor que não é essa a vontade dele quando nós queremos tais coisas. Então, precisamos nos contentar com os nãos de Deus. Precisamos nos contentar com a vontade do Senhor. Precisamos buscar abandonar nossa própria vontade para fazer a vontade do Senhor. Porque contentamento significa alegria,
mas nós precisamos nos alegrar com aquilo que nos aproxima do Senhor. Precisamos nos alegrar com aquilo que traz paz para a nossa vida, que traz satisfação para a nossa alma. Mas é preciso nós entendermos que contentamento, alegria e a paz no Espírito Santo nem sempre vai ser um momento satisfatório para a nossa carne, nem sempre vai ser uma alegria visível aos olhos daqueles que nos rodeiam, porque Deus permite situações de tribulações, Deus permite situações de choros, de lágrimas, mas que a nossa alma precisa estar em Deus, que a nossa alma precisa estar contente com Cristo Jesus, que nos fortalece, com o Espírito Santo que nos sustenta e que nos dá a paz que excede todo entendimento. Porque contentar-se, alegrar-se no Senhor, muitas das vezes o momento não é propício para muitas coisas que gostaríamos de fazer. Muitas das vezes, alegrar-se no Senhor, se contentar no Senhor, vai ser momento de percas, onde não queríamos perder, mas perder de acordo com os nossos olhos, muitas das vezes, é ganhar diante do Senhor. A palavra do Senhor nos diz, em João capítulo 14, Jesus, quando ele está sendo prestes a ser levado para a cruz, os discípulos não queriam se distanciar-se do Senhor. Eles, acostumados a aprender com Jesus ali lado a lado, eles sentem-se entristecidos, mas Jesus o anima dizendo: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eis que vou para o Pai preparar-vos lugar. E se eu for, vou preparar lugar para vocês e virei outra vez. Jesus voltará para nos buscar. Jesus está preparando lugar para que onde Ele esteja, nós estejamos também junto ao Pai quando partirmos aqui desta terra. Porque estamos nesta terra, mas não somos desta terra. Então, muitas das vezes, para estarmos diante do Pai, precisamos perder coisas aqui nesta terra para ganharmos diante de Deus. Para ganharmos a salvação, precisamos abandonar, precisamos perder diante dos olhos humanos, onde muitas das vezes vamos ter oportunidades essas que ganharíamos muito. Onde muitas das vezes, aos olhos de outras pessoas, deveríamos estar em certos lugares, mas que aos olhos do Senhor precisamos abandonar. Práticas que é necessário abandonar para ganharmos a salvação em Cristo Jesus. E Ele disse que Ele rogaria ao Pai que nos daria o Espírito Santo Consolador, o Espírito Santo que nos daria a paz, o consolo para a nossa alma. E é preciso lembrar que este contentamento, muitas das vezes, vamos ser desafiados a nos contentar com Deus em meio à dor, em meio a percas, em meio a tristezas, em meio a ter que dizer não para algumas propostas onde queríamos dizer sim. Precisamos contentar com a vontade do Senhor. Quando às vezes não queremos fazer algo e Deus nos direciona a fazer, precisamos nos contentar, nos alegrar, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. No meio da minha caminhada, na minha busca mais assim, Deus, eu aprendi com o Senhor, em meio às circunstâncias, que servir a Deus, servir a Jesus, buscar no Senhor verdadeiramente, viver a sua vontade, os seus direcionamentos,
muitas das vezes vai nos levar a viver momentos de tristeza, momentos de choro. Mas eu entendi assim, que é muitas das vezes você chorar com os olhos, mas sorrir com a alma. Porque quando você busca entender qual a vontade do Senhor, como diz em Mateus 6, versículo 10, que o Senhor Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como nos céus. Quando nós buscamos pela palavra do Senhor e é necessário abandonar práticas abomináveis, práticas que não é agradável a Deus, quando buscamos fazer e viver a vontade do Senhor para as nossas vidas, para alcançar a salvação das nossas almas, porque oramos, declaramos que seja feita a vontade de Deus, então é necessário buscar viver e fazer a vontade do Senhor, que às vezes seria mais agradável, seria mais prazeroso fazer a nossa própria vontade. Então passamos por lutas, passamos por processos, porque é necessário passar por processos para que então venhamos a viver a vontade do Senhor. Nós vamos passar por processos onde choramos muitas das vezes, mas que a nossa alma não se desespera. Muitas das vezes vamos estar chorando, mas vamos nos contentar, nos alegrar, vamos ter alegria na nossa alma, onde não vamos nos desesperar diante da dor, diante da tristeza dos nossos olhos. A nossa alma se alegra no Senhor Jesus. Amém? Porque se alegrar no Senhor nem sempre significa colocar uma máscara, um sorriso no rosto, mas significa estar em paz, estar satisfeito por lembrar daquilo que lhe dá esperança, a salvação eterna em Cristo Jesus, por lembrar, por saber que nisso tudo que Deus permite, Deus tem um propósito, por saber que aqui tudo é passageiro e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque todas as coisas será passageira e você será filho de Deus, você será recebido no céu, você será recebido por Jesus Cristo, que lhe entregará a coroa da vida, lhe dará vestes novas e lhe apresentará diante do Pai e dirá que Pai, esta me recebeu, esta fez a minha vontade, esta buscou pela capacitação do Espírito Santo e fez a vontade do Senhor na terra. Amém? Vejamos que Jesus, ele passou por momento de dor, por momento de tristeza. Em Mateus capítulo 26, versículo 29, Jesus, ele, quando estava no Getsemane, ele se entristece. Ele diz para os discípulos, indo um pouco adiante, ele fala assim, ele prostra-se sobre o seu rosto e orando ele diz ao Pai, Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Se for possível, tira de mim esta dor. Se for possível, não permita que eu passe por esse processo. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Porque Jesus mesmo, sabendo que ele iria ser espremido, onde ele seria espremido, o que sairia não seria azeite, como quando se espreme. Não seria azeite, não seria um suco de uva, não seria uma fruta quando é espremida, mas sairia sangue, sairia lágrimas. O seu corpo seria ferido, dores maiores ele ia sentir do que aquela que ele já estava sabendo que iria passar no momento. Então ele começa a imaginar, e só de pensar de passar pelo processo, muitas das vezes nós entristecemos, mas lá no fundo da alma Jesus se alegrava.
Jesus entregou-se à vontade do Pai e não à própria vontade. Porque se Jesus desistisse, nós não alcançaríamos a salvação. Jesus não passaria pelo processo da ressurreição ao terceiro dia. A palavra do Senhor não seria cumprida e nós não alcançaríamos a salvação, e muitos não veriam a palavra se cumprir, não veriam o milagre, o grande milagre da ressurreição. Então, muitas das vezes você vai passar por processos que você precisa lembrar daquilo que lhe dá esperança. Você vai perder, mas você vai entender que perder, de acordo com os nossos olhos humanos e falhos, que muitas das vezes não entendemos nada, é ganhar diante do Senhor. Mas quando você sabe que você precisa se contentar, se alegrar conforme a vontade de Deus, você precisa lembrar da oração do Pai Nosso e você precisa buscar: Senhor, esta é a tua vontade. Eu estou vivendo a tua vontade, Senhor. Porque se eu entendo a oração do Pai Nosso, que Jesus nos instrui para orar dizendo que santificado seja o teu nome, precisamos saber que o nome do Senhor é santo, precisamos entender que de Deus é todo o poder, toda a honra e toda a glória. Eu preciso entender que eu preciso amar o meu próximo, eu preciso entender que eu preciso abandonar as práticas do pecado e não viver na tentação do inferno nesse mundo enganoso e cheia de estratégia cilada do diabo. Eu preciso perdoar para ser perdoado pelo Pai. E quando eu busco fazer a vontade de Deus, independente das circunstâncias, independente do sim ou do não de Deus, eu preciso me contentar, me alegrar pela capacitação do Espírito Santo de Deus e viver segundo a vontade do Pai, lembrando que Ele tem a coroa da vida, a salvação eterna em Cristo Jesus para cada um de nós, porquanto nos contentar e permanecer fazendo a vontade do Senhor. Amém? Eu sou a Maria Oliveira, eu te abençoo. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus.